Em um supermercado de São Paulo, uma jovem caixa chora silenciosamente, enfrentando um despejo iminente e a doença de sua mãe. Mas quando Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil, presencia um ato de bondade inesperado desta mesma jovem, algo extraordinário acontece. Amigos, não deixem de se inscrever no canal e comentar de qual cidade estão assistindo. O gesto que Silvio Santos fez por esta jovem não apenas transformou sua vida para sempre, mas desencadeou uma onda de solidariedade que emocionou o Brasil inteiro. Acompanhe-me e descubra esta história verdadeira que nos lembra por que a bondade é o maior tesouro que podemos compartilhar. Era uma tarde de quinta-feira no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Silvio Santos, aos 93 anos, mesmo com sua rotina mais reservada, ocasionalmente gostava de fazer algumas atividades cotidianas. Contrariando seus assistentes que insistiam em fazer as compras para ele, o apresentador decidiu ir pessoalmente ao supermercado próximo à sua residência. Senhora Bravanel, não precisa se incomodar. Posso resolver isso para o senhor, insistiu Roberto, seu motorista há mais de 30 anos. Roberto, você sabe que eu gosto de escolher minhas próprias coisas. Às vezes é bom sentir a normalidade da vida, respondeu Silvio com seu característico carisma. Além disso, quero comprar aqueles chocolates que a Iris gosta tanto. Você sabe como são os netos, né? Completou com um sorriso. O supermercado Pão de Açúcar do Morumbi não estava muito movimentado naquele final de tarde. Silvio, usando óculos escuros e um boné discreto, empurrava o carrinho pelos corredores. Mesmo com a tentativa de discrição, alguns clientes o reconheciam e cochichavam entre si, respeitando seu espaço. Na seção de hortifruti, ele escolhia algumas frutas quando ouviu uma senhora idosa comentar com uma funcionária. Aquele não é o Silvio Santos? O que ele está fazendo aqui sozinho? A funcionária sorriu. Ele vem de vez em quando. É muito educado. Fala com todo mundo. Após selecionar alguns itens, Silvio dirigiu-se ao caixa. Havia 3 filas, e ele escolheu a que parecia mais rápida. Na frente dele, uma senhora de aproximadamente 70 anos estava com uma cesta pequena, contendo apenas itens básicos: arroz, feijão, óleo e alguns legumes. No caixa número 7 estava Luísa, uma jovem de 23 anos, cabelos cacheados presos em um coque e olheiras visíveis. Enquanto passava os produtos, ela tentava disfarçar, mas Silvio notou que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Boa tarde, senhora, disse Luísa à cliente idosa. Encontrou tudo o que precisava? Sim, querida, respondeu a senhora gentilmente. Mas hoje vou ter que deixar o açúcar e o café. Fica para o mês que vem. Luísa assentiu com um sorriso triste enquanto registrava os poucos itens. Quando chegou o momento de pagar, a senhora abriu uma pequena carteira surrada e começou a contar moedas e algumas notas amassadas. Desculpe a demora, murmurou envergonhada, percebendo que Silvio Santos estava logo atrás. Não se preocupe, senhora. Tenho todo o tempo do mundo, respondeu Silvio com gentileza. Quando a senhora terminou de contar o dinheiro, franziu a testa. Acho que vou ter que deixar o óleo também, disse com voz baixa. Foi nesse momento que Luísa, discretamente, fingiu passar o cartão da loja. Não se preocupe, Dona Maria. Hoje temos um desconto especial para clientes assíduos como a senhora. A senhora olhou confusa, mas aliviada. Desconto? Mas eu não tenho cartão da loja. É uma promoção nova, improvisou Luísa. A senhora pode levar tudo. Está tudo certo. Silvio observou a cena com atenção. Quando a senhora saiu agradecendo pela suposta promoção, Silvio notou que Luísa rapidamente enxugou uma lágrima antes de se virar para atendê-lo. Boa tarde, senhor. Desculpe a demora, disse ela, tentando manter a compostura ao reconhecer o famoso apresentador. Boa tarde, minha jovem, respondeu Silvio com seu tom inconfundível. Não se preocupe. Vi o que você fez. Foi muito bonito. Luísa corou, sem saber como responder. Suas mãos tremiam levemente enquanto passava os produtos de Silvio.
Sabe, continuou ele, gestos como esse fazem toda a diferença no mundo. Não foi nada, senhor, respondeu ela timidamente. Dona Maria vem toda semana. É viúva, vive sozinha com a aposentadoria mínima. Às vezes, ela precisa escolher entre comer e comprar remédios. Silvio assentiu pensativo. E você sempre ajuda? Quando posso, admitiu Luísa. Mas hoje está sendo um dia difícil. Recebi um aviso de despejo do apartamento que divido com minha mãe. Ela está doente, não consegue trabalhar. E meu salário mal cobre as despesas. Silvio terminou de pagar suas compras, mas antes de sair, olhou para Luísa e perguntou: Qual é seu nome completo, minha jovem? Luísa Aparecida Silva, respondeu ela, surpresa. Luísa Aparecida, você estará aqui amanhã? Sim, senhor. Trabalho todos os dias, das 8 horas às 17 horas. Muito bem, disse Silvio com um sorriso enigmático. Foi um prazer conhecê-la. Ao sair do supermercado, Silvio pegou o celular e fez uma ligação. Jassa, preciso que você faça uma pesquisa para mim. É sobre uma funcionária do Pão de Açúcar do Morumbi. Nome: Luísa Aparecida Silva. Naquela noite, enquanto assistia ao jornal com sua esposa Iris, Silvio permaneceu mais quieto que o normal, pensativo. Aconteceu alguma coisa hoje, senhor? Perguntou Iris, percebendo seu silêncio. Sabe, Iris, respondeu ele, às vezes encontramos pessoas que, mesmo em suas próprias dificuldades, ainda encontram forças para ajudar os outros. Isso me faz lembrar de onde vim e tudo o que construímos. Iris sorriu, conhecendo bem o marido. Você está planejando alguma coisa, não está? Silvio apenas sorriu. Aquele sorriso característico que milhões de brasileiros conheciam tão bem. Amanhã você vai saber. No pequeno apartamento na periferia de São Paulo, Luísa chegou exausta após pegar 2 ônibus lotados. Sua mãe, Dona Clélia, estava sentada no sofá velho, assistindo televisão com um cobertor nas pernas, apesar do calor da noite paulistana. Como foi o trabalho hoje, filha? Perguntou Dona Clélia, tossindo levemente. Luísa forçou um sorriso enquanto guardava as compras que conseguiu fazer com o pouco dinheiro que sobrou do salário. Normal, mãe. Ah, você não vai acreditar. O Silvio Santos foi fazer compras hoje. Silvio Santos, no seu caixa, conta essa história direito, menina. Enquanto preparava um chá para a mãe, Luísa contou sobre o encontro com o apresentador, omitindo a parte sobre suas lágrimas e o aviso de despejo. Não queria preocupar ainda mais Dona Clélia, que já lutava contra um câncer de pulmão em estágio avançado. Ele sempre pareceu ser uma boa pessoa na TV, comentou Dona Clélia. Lembro quando você era pequena e a gente assistia ao programa de domingo juntas. Luísa sorriu com a lembrança. Após garantir que a mãe tomasse os remédios, ela foi para o pequeno quarto que dividiam, tirou da bolsa o aviso de despejo e releu as palavras que haviam despedaçado seu coração mais cedo. Prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Como vou contar isso para ela? Sussurrou Luísa para si mesma, deixando finalmente as lágrimas correrem livremente. Como vou encontrar um lugar que possamos pagar, com ela precisando de conforto nesse momento? Exausta, Luísa finalmente adormeceu, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao trabalho ainda mais cedo que o habitual. Havia dormido mal, preocupada com o despejo iminente e com a saúde debilitada da mãe. Enquanto organizava seu caixa para iniciar o expediente, foi surpreendida pela presença do gerente do supermercado, Sr. Augusto, acompanhado por 2 homens de terno. Luísa, estes senhores gostariam de falar com você, disse o gerente visivelmente nervoso. Pode usar a sala de reuniões. Mandei chamar Márcia para cobrir seu caixa. Confusa e apreensiva, Luísa seguiu os 3 homens até a pequena sala nos fundos do estabelecimento. Um dos homens, que se apresentou como Jassa, era assessor pessoal de Silvio Santos há décadas. O outro, um senhor mais velho de cabelos grisalhos, apresentou-se como doutor. Eduardo, advogado do Grupo Silvio Santos.
Senhorita Luísa, começou Jassa com um tom formal, estamos aqui a pedido do senhor Abravanel. Ele ficou muito impressionado com o que presenciou ontem. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu não devia ter usado o dinheiro do caixa para ajudar Dona Maria. Foi errado, eu sei, mas prometo que vou repor. Jassa levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não estamos aqui para repreendê-la. Pelo contrário, o senhor Abravanel admirou profundamente seu gesto de bondade, especialmente considerando suas próprias dificuldades pessoais. Dr. Eduardo abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Senhorita Luísa, fizemos uma verificação de antecedentes. Sabemos que você trabalha aqui há 4 anos, nunca teve uma falta não justificada, faz faculdade de enfermagem à noite com bolsa parcial e cuida sozinha de sua mãe doente. Luísa engoliu em seco, sentindo-se exposta. Como vocês sabem tudo isso? O senhor Abravanel tem recursos, respondeu Jassa com um leve sorriso. Mas o mais importante é que ele também tem um grande coração. E ele quer ajudá-la. Dr. Eduardo empurrou os documentos em direção a Luísa. Estes são os papéis de um apartamento de 2 quartos no bairro de Santana. Está completamente mobiliado e fica a 2 quadras de um dos melhores hospitais públicos de São Paulo, o que facilitará o tratamento de sua mãe. Luísa olhou para os papéis sem compreender. Eu não entendo. O senhor Abravanel está oferecendo este apartamento para você e sua mãe morarem sem custos, pelo tempo que for necessário, explicou o Dr. Eduardo. Além disso, ele providenciou uma vaga para sua mãe em um programa de tratamento oncológico experimental no Hospital Sírio-Libanês. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas. Mas por quê? Ele mal me conhece. Jassa sorriu. O senhor Abravanel sempre acreditou em retribuir. Ele começou vendendo canetas nas ruas. Sabe o que é lutar e também o que é estender a mão a quem precisa. Há mais uma coisa, continuou o Dr. Eduardo, retirando outro envelope da pasta. O senhor Abravanel soube que você estuda enfermagem e tem dificuldades para pagar a faculdade. Ele está oferecendo uma bolsa integral para que você possa se dedicar aos estudos sem preocupações financeiras. Luísa cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter o choro. Isso não pode ser real. Coisas assim não acontecem. O Brasil conhece Silvio Santos como apresentador e empresário, disse Jassa, mas poucos conhecem sua generosidade privada. Ele prefere fazer o bem longe dos holofotes. Naquele momento, a porta se abriu e o próprio Silvio Santos entrou na sala, com seu sorriso característico. Luísa imediatamente se levantou, sem saber como reagir. "Bom dia, Luísa Aparecida!" exclamou ele com sua voz inconfundível. "Pelo seu rosto, vejo que meus amigos já lhe contaram sobre minha pequena proposta. Senhor Abravanel, eu não sei nem como agradecer", balbuciou Luísa. Silvio aproximou-se e segurou suas mãos. "Não me agradeça, minha jovem. O que você fez ontem, ajudando aquela senhora mesmo estando em dificuldades, mostrou um caráter que é raro hoje em dia. Foi só um gesto." "Foi muito mais que isso", interrompeu ele. "Foi compaixão genuína. Sabe, Luísa, construí um império, mas comecei do zero. Sei reconhecer valor quando vejo. E você, minha jovem, tem um coração de ouro." Com lágrimas nos olhos, Luísa finalmente conseguiu perguntar: "Por que eu? Existem tantas pessoas precisando de ajuda." Silvio sorriu, aquele sorriso que por décadas entrou nas casas dos brasileiros todos os domingos. "Às vezes, Luísa, a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa. Ontem eu precisava lembrar que ainda existem pessoas boas neste mundo. Você me deu esse presente." Ele fez uma pausa, olhando para os documentos sobre a mesa. "Agora, você tem uma decisão a tomar. Aceita minha proposta? Não é caridade, é uma oportunidade. Tudo que peço em troca é que, quando puder, você também estenda a mão a alguém que precise." Luísa olhou para Silvio, para Jassa
e Dr. Eduardo, e finalmente para os documentos que poderiam mudar sua vida. Com voz embargada, mas firme, respondeu: Eu aceito, Sr. Abravanel, e prometo honrar sua confiança. Maravilha! Exclamou Silvio com entusiasmo. Jassa cuidará de todos os detalhes. Você pode se mudar este final de semana. E na segunda-feira, sua mãe já começará o tratamento. Antes de sair, Silvio virou-se para Luísa mais uma vez. Ah, e mais uma coisa. Você não precisa mais trabalhar aqui, a menos que queira. Arranjei um estágio remunerado para você no Hospital Albert Einstein, na área de enfermagem. Assim você pode estudar e já ganhar experiência na sua área. Quando Silvio e sua equipe saíram, Luísa permaneceu na sala, olhando para os documentos, tentando processar o que acabara de acontecer. O gerente entrou visivelmente impressionado. Luísa, você pode tirar o resto do dia de folga. Na verdade, o Sr. Abravanel deixou claro que você pode tirar quantos dias precisar. Ainda em estado de choque, Luísa pegou seus pertences e saiu do supermercado. No ponto de ônibus ligou para sua mãe. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu, disse, com a voz trêmula de emoção. O que foi, filha? Você está chorando? Perguntou Dona Clélia preocupada. São lágrimas de alegria, mãe. Encontrei um anjo. Na verdade, o anjo me encontrou. No caminho para casa, Luísa olhava pela janela do ônibus, observando a cidade de São Paulo, com suas contradições, seus arranha-céus e favelas, suas histórias de luta e superação. Pensou em quantas pessoas, como ela, viviam no limite, trabalhando duro, sem nunca conseguir sair do lugar. E como um gesto de bondade, havia mudado completamente o rumo de sua vida. Ao chegar em casa, contou tudo para Dona Clélia, que chorou ao ouvir sobre o tratamento experimental. Mas, filha, será que isso é verdade mesmo? Parece história de filme. Luísa mostrou os documentos, o contrato da bolsa de estudos, os papéis do apartamento. É real, mãe, tão real quanto nossos problemas eram ontem. Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a arrumar as poucas coisas que possuíam para a mudança, Luísa recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto de Silvio Santos com a equipe do programa Silvio Santos, todos segurando um cartaz que dizia: Bem-vinda à família, Luísa. Junto com a foto, havia uma mensagem: Luísa, se não se importar, gostaria de contar sua história no meu programa deste domingo. Não para me gabar do que fiz, mas para inspirar outras pessoas a também fazerem o bem. O Brasil precisa de mais histórias como a sua. Silvio Santos. Com o coração transbordando de gratidão, Luísa respondeu: Seria uma honra, senhor. Abravanel, o senhor já fez mais do que eu poderia imaginar. O domingo chegou com expectativa. Luísa e Dona Clélia já estavam instaladas no novo apartamento em Santana, um espaço aconchegante e funcional, adaptado para as necessidades de uma pessoa em tratamento de saúde. O bairro era tranquilo, com farmácias e mercados próximos, e o mais importante, o Hospital Sírio-Libanês ficava a apenas 15 minutos de carro. Às 12h em ponto, as duas sentaram-se na sala de estar, em frente à televisão nova que já estava no apartamento quando chegaram. O programa Silvio Santos começou com seu tradicional quadro de calouros, mas logo o apresentador anunciou que tinha uma história especial para compartilhar. Meus amigos telespectadores, hoje eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo recentemente. Começou Silvio, com seu característico microfone prateado na mão. Uma história que me lembrou, porque o Brasil, apesar de todos os problemas, ainda é um país com um povo incrível. Com seu carisma habitual, Silvio narrou o encontro com Luísa no supermercado, detalhando como ela havia ajudado Dona Maria mesmo estando em dificuldades financeiras. Vejam só, ela não tinha condições de pagar o próprio aluguel. Estava prestes a ser despejada, a mãe doente precisando de tratamento, e mesmo assim encontrou um jeito de ajudar uma senhora idosa que mal conhecia, contou Silvio, emocionando a plateia.
Em casa, Dona Clélia olhou surpresa para a filha. Você não me contou que estávamos prestes a ser despejadas. Luísa segurou a mão da mãe. Não queria te preocupar mais ainda, mãe. Na televisão, Silvio continuava. Decidi ajudar essa jovem não por caridade, mas porque pessoas assim merecem uma oportunidade. E agora, quero que vocês conheçam Luísa Aparecida Silva. Para a surpresa de Luísa, o programa exibiu uma reportagem gravada no dia anterior, quando uma equipe do SBT havia visitado o novo apartamento. Havia imagens dela e de Dona Clélia conhecendo o lugar, a emoção nos olhos de ambas, ao perceber que realmente teriam um lar seguro. Minha mãe tem câncer de pulmão em estágio avançado, dizia Luísa na reportagem. Os médicos tinham dado poucos meses de vida para ela. Agora, com esse tratamento experimental, temos esperança novamente. A reportagem mostrava também o Hospital Sírio-Libanês, onde Dona Clélia iniciaria o tratamento na manhã seguinte, e a faculdade onde Luísa estudava enfermagem e agora poderia se dedicar integralmente, graças à bolsa oferecida por Silvio. Ao final da reportagem, a câmera voltou para o estúdio, onde Silvio Santos estava visivelmente emocionado. Amigos, eu não fiz isso para aparecer ou ganhar mérito. Fiz porque acredito que quando Deus nos dá recursos, é para ajudarmos uns aos outros. A plateia aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos. Em casa, Luísa e Dona Clélia choravam abraçadas. Mas a história não termina aqui, anunciou Silvio. Inspirado pelo gesto de Luísa, o Hospital Albert Einstein decidiu criar um programa de bolsas para estudantes de enfermagem em situação de vulnerabilidade social. Serão 10 bolsas por ano, cobrindo não apenas a mensalidade, mas também oferecendo estágio remunerado e ajuda de custo. Luísa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu pequeno gesto no supermercado havia gerado uma onda de solidariedade que agora beneficiaria outras pessoas. E tem mais, continuou Silvio. A rede de supermercados onde Luísa trabalhava decidiu implementar um programa de assistência para clientes idosos em situação de vulnerabilidade. Inspirados pela atitude dela com Dona Maria, agora terão um fundo especial para subsidiar alimentos básicos para idosos que comprovarem necessidade. Dona Clélia apertou a mão da filha. Você vê, minha filha, um gesto de bondade nunca se perde. No programa, Silvio anunciou que ia fazer uma ligação ao vivo para Luísa. O telefone do apartamento tocou e com as mãos trêmulas ela atendeu. Alô, Luísa Aparecida. A voz inconfundível soou tanto no telefone quanto na televisão. Sim, senhor Abravanel, respondeu ela emocionada. Estamos ao vivo no programa. Como está se sentindo no novo lar? É difícil explicar, senhor Abravanel, disse Luísa, a voz embargada. O senhor não apenas nos deu um teto, mas nos devolveu a esperança. Minha mãe está ansiosa para começar o tratamento amanhã. Oh, que maravilha! Exclamou Silvio. E você sabe que o Brasil inteiro está torcendo pela recuperação dela, não é? Sei sim, e somos muito gratas por isso. Luísa, continuou Silvio, agora com um tom mais sério, você já ajudou muita gente sem saber. Sua história inspirou outras empresas a fazerem o bem. O Brasil está precisando de exemplos como o seu. Eu só fiz o que achei certo, senhor Abravanel. E é exatamente isso que torna seu gesto tão especial, respondeu Silvio. Agora tenho uma surpresa para você. Lembra da Dona Maria, a senhora que você ajudou no supermercado? Claro que sim, respondeu Luísa, intrigada. Ela está aqui no estúdio hoje. A câmera mostrou Dona Maria sentada na plateia, visivelmente emocionada. Ela segurava um buquê de flores. Dona Maria não sabia que você tinha usado seu próprio dinheiro para ajudá-la naquele dia, explicou Silvio. Quando contamos a história para ela, ficou tão comovida que fez questão de vir agradecer pessoalmente. Dona Maria aproximou-se do microfone. Luísa, minha querida, eu não sabia. Pensei que era realmente um desconto da loja.
Você me ajudou quando eu estava escolhendo entre comer ou comprar meus remédios para a pressão. Que Deus te abençoe, minha filha. Luísa não conseguia conter as lágrimas. A senhora não precisa agradecer, Dona Maria. Eu ficaria feliz em ajudar novamente. Bem, quanto a isso, interrompeu Silvio, também tenho novidades. Depois que conhecemos a história de Dona Maria, descobrimos que ela tem direito a uma revisão de aposentadoria que nunca foi feita. Com a ajuda dos advogados do SBT, ela entrará com um processo para receber os atrasados e ter sua aposentadoria ajustada corretamente. Dona Maria cobriu o rosto com as mãos, emocionada demais para falar. Uma assistente de palco a abraçou, conduzindo-a de volta ao seu lugar na plateia. Viu só, Luísa, continuou Silvio. É como aquela história do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta, gota por gota. Quando questionado sobre a eficácia do seu esforço, ele responde: estou fazendo a minha parte. É verdade, senhora Bravanel, concordou Luísa. Nunca imaginei que um gesto tão pequeno pudesse gerar tanto impacto. É assim que mudamos o mundo, minha jovem. Um ato de bondade de cada vez. Ao final da ligação, Silvio virou-se para a câmera com seu sorriso característico. Amigos telespectadores, espero que a história de Luísa inspire vocês como me inspirou. Não precisamos ser ricos para fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes, um pequeno gesto de bondade é tudo que alguém precisa para seguir em frente. A plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto em casa, Luísa e Dona Clélia se abraçavam, chorando de emoção. Nas semanas seguintes, a história de Luísa viralizou nas redes sociais. Reportagens em jornais e revistas destacavam como um simples ato de bondade havia desencadeado uma corrente de solidariedade. O vídeo do programa de Silvio Santos foi compartilhado milhões de vezes, com a hashtag #EfeitoLuísa, tornando-se uma das mais comentadas no país. O tratamento de Dona Clélia no Sírio-Libanês mostrava resultados promissores. Os médicos, surpreendidos com a resposta positiva ao tratamento experimental, começavam a falar em remissão parcial do câncer. Luísa, agora estagiária no Hospital Albert Einstein, dedicava-se com paixão aos estudos e ao trabalho. Seus professores elogiavam seu comprometimento e empatia com os pacientes. Em pouco tempo, ela se tornara uma inspiração para os colegas. Em uma tarde de domingo, 3 meses após a mudança que transformara suas vidas, Luísa levou a mãe para um passeio no Parque Ibirapuera. Dona Clélia, visivelmente mais forte, conseguia caminhar pequenas distâncias com a ajuda de uma bengala. Sabe, filha, disse Dona Clélia enquanto observavam o pôr do sol refletido no lago. Sempre acreditei que Deus tinha um plano para nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Luísa sorriu, segurando a mão da mãe. Eu também acredito nisso, mãe. Quem diria que aquele dia no supermercado mudaria nossas vidas para sempre? E não apenas as nossas, respondeu Luísa, pensando em todas as pessoas que haviam sido beneficiadas indiretamente por aquela corrente de bondade. Naquele mesmo momento, no escritório de sua residência no Morumbi, Silvio Santos assistia a um vídeo enviado pela equipe de comunicação do Hospital Albert Einstein. Era uma compilação de depoimentos dos primeiros bolsistas do programa inspirado por Luísa. Jovens de diversas partes do Brasil, todos com histórias de superação, agradeciam pela oportunidade de estudar em uma das melhores instituições de saúde do país. Ao final do vídeo, aparecia Luísa, vestindo o jaleco branco com o logotipo do hospital. Senhor Abravanel, o Senhor me ensinou que a bondade tem um efeito multiplicador. Prometo passar adiante tudo o que recebi. Este é apenas o começo de uma grande corrente do bem. Silvio sorriu, satisfeito. Em sua longa carreira, havia acumulado fortunas, construído um império de comunicação e entretenimento, conquistado o carinho de milhões de brasileiros.
Mas nada se comparava à sensação de ter feito a diferença na vida de pessoas reais, com problemas reais. Valeu a pena, murmurou para si mesmo, desligando o computador. Valeu cada centavo. No dia seguinte, ao chegar ao hospital para seu estágio, Luísa foi surpreendida por uma pequena multidão no saguão de entrada. Eram pessoas comuns, muitas segurando cartazes com a hashtag e efeito Luísa. Todos queriam conhecer a jovem que havia inspirado um movimento de solidariedade que agora se espalhava pelo Brasil. Com humildade, Luísa cumprimentou cada pessoa, ouvindo histórias de como seu exemplo havia motivado outros atos de bondade. Uma senhora contou que havia criado um grupo de voluntários para visitar idosos em asilos. Um empresário relatou que agora oferecia café da manhã gratuito para moradores de rua nas proximidades de sua loja. Um grupo de estudantes de medicina mostrou fotos de uma clínica comunitária que haviam montado em uma área carente. Emocionada, Luísa percebeu que seu pequeno gesto no supermercado havia se transformado em algo muito maior que ela. O Bem Efeito Luísa não era apenas uma hashtag, mas um lembrete de que, em um país com tantos desafios e desigualdades como o Brasil, pequenos atos de bondade podiam gerar transformações significativas. Ao final do dia, enquanto voltava para casa no transporte público, Luísa recebeu uma mensagem de texto. Era de Silvio Santos. Luísa Aparecida, você mudou muitas vidas, inclusive a minha. Obrigado por me lembrar que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. O Brasil precisa de mais pessoas como você. Continue espalhando bondade por onde passar. Silvio Santos. Luísa sorriu, guardando o celular no bolso. Olhou pela janela do ônibus e observou a cidade de São Paulo ao entardecer, com suas luzes começando a se acender, iluminando a vida de milhões de pessoas com suas próprias histórias de luta e superação. Ao chegar em casa, encontrou Dona Clélia na sala, assistindo ao noticiário. Sua mãe parecia mais corada, mais forte. Os tratamentos estavam funcionando melhor do que os médicos haviam previsto inicialmente. Filha, você não vai acreditar, exclamou Dona Clélia animada. A sua história chegou até Brasília. Na televisão, uma reportagem mostrava o ministro da Saúde anunciando a ampliação do programa de tratamentos experimentais para câncer no SUS, inspirado pelo caso de Dona Clélia. O tratamento que está sendo oferecido à mãe de Luísa Aparecida demonstrou resultados promissores, não apenas neste caso específico, mas em outros pacientes do estudo piloto, explicava o ministro. Decidimos ampliar o acesso a estes protocolos experimentais, inicialmente para mais 500 pacientes em todo o Brasil. Luísa sentou-se ao lado da mãe, boquiaberta. Isso é inacreditável. E tem mais, continuou Dona Clélia, apontando para a mesa de centro onde havia um envelope formal. Chegou isso hoje para você. Luísa abriu o envelope e retirou uma carta em papel timbrado do SBT. Era um convite para participar de um especial de fim de ano do canal, onde seria lançado oficialmente o Projeto Efeito Luísa, uma iniciativa do grupo Silvio Santos, em parceria com outras empresas para identificar e apoiar jovens que, como ela, demonstravam solidariedade excepcional, mesmo em meio a dificuldades pessoais. Mãe, isso está ficando maior do que eu jamais poderia imaginar, comentou Luísa, relendo a carta. Dona Clélia segurou a mão da filha. É porque o Brasil estava precisando de esperança, minha filha. Às vezes, precisamos de histórias assim para lembrar quem realmente somos como povo. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Sentada na pequena varanda do apartamento, observava a cidade iluminada e refletia sobre como sua vida havia mudado em poucos meses. De uma jovem lutando para sobreviver, cuidando da mãe doente e temendo um despejo, ela se tornara um símbolo nacional de esperança e bondade. Seu celular vibrou com uma notificação.
Era uma mensagem de sua supervisora no Hospital Albert Einstein. Luísa, você precisa ver isso. Acabou de sair no Jornal Nacional. Junto com a mensagem havia um link para um vídeo. Luísa clicou e viu William Bonner e Renata Vasconcelos encerrando o jornal com uma reportagem especial sobre o efeito Luísa. A matéria mostrava como sua história havia inspirado ações de solidariedade em todo o país, desde grandes empresas até iniciativas individuais. Em um momento em que o país enfrenta tantos desafios, a história de Luísa Aparecida nos lembra que pequenos gestos podem gerar grandes transformações, concluía Bonner antes de se despedir dos telespectadores. Luísa fechou o vídeo, emocionada. Jamais poderia imaginar que ajudar Dona Maria naquele dia no supermercado teria um impacto tão grande. Era como se o Brasil estivesse sedento por histórias de bondade, por exemplos que mostrassem que, apesar de todas as dificuldades, ainda existia esperança. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital para seu estágio, Luísa foi abordada por uma senhora idosa na recepção. Você é a Luísa do supermercado, não é? Perguntou a senhora timidamente. Sim, sou eu, respondeu Luísa com um sorriso gentil. Queria te agradecer pessoalmente. Meu neto viu sua história na televisão e decidiu voltar para a faculdade. Ele tinha desistido porque achava que não valia a pena se esforçar neste país. Mas você mostrou que ainda existe esperança. Luísa abraçou a senhora, profundamente tocada. Diga ao seu neto que estou torcendo por ele. Ao longo do dia, outras pessoas a abordaram com histórias semelhantes. Uma enfermeira contou que havia sido inspirada a criar um banco de alimentos em seu bairro. Um médico revelou que, motivado pela história de Luísa, decidira oferecer consultas gratuitas, uma vez por semana, em uma comunidade carente. Durante seu intervalo, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto, o motorista de Silvio Santos. Senhorita Luísa, o senhor Abravanel gostaria de saber se você poderia comparecer à mansão dele hoje à noite. Ele tem algo importante para discutir com você. Claro, senhor Roberto. A que horas devo estar lá? Passarei para buscá-la às 19 horas, se estiver bem para você. Luísa concordou, intrigada com o convite. O que Silvio Santos poderia querer discutir com ela? Ao final do expediente, Luísa voltou para casa para se arrumar. Contou para Dona Clélia sobre o convite e juntas escolheram uma roupa simples, mas elegante. Um vestido azul marinho que Luísa havia comprado recentemente, seu primeiro luxo depois que a vida delas havia mudado. Às 19h em ponto, Roberto chegou com um dos carros oficiais do SBT. Durante o trajeto até o Morumbi, Luísa observava a cidade pela janela, ainda tentando assimilar como sua vida havia se transformado tão drasticamente em tão pouco tempo. A mansão de Silvio Santos era imponente, mas mantinha uma elegância discreta, refletindo a personalidade de seu proprietário. Ao ser conduzida para dentro, Luísa foi surpreendida ao encontrar não apenas Silvio e sua esposa Íris, mas também várias personalidades do meio empresarial e artístico. Luísa Aparecida, exclamou Silvio, ao vê-la, aproximando-se para cumprimentá-la. Que bom que você pôde vir. Tenho uma surpresa para você. Luísa foi apresentada a todos os presentes, incluindo grandes empresários, artistas e figuras públicas. Todos queriam conhecer a jovem que havia inspirado o movimento que agora se espalhava pelo país. Após um breve coquetel, Silvio pediu a atenção de todos e conduziu os convidados para uma sala de reuniões. Lá, uma apresentação estava preparada. Amigos, começou Silvio, vocês todos conhecem a história de Luísa. Como um pequeno gesto de bondade no supermercado, desencadeou uma onda de solidariedade pelo Brasil. Hoje quero apresentar a vocês o próximo passo. A apresentação mostrava o projeto completo do Instituto Efeito Luísa, uma organização sem fins lucrativos que seria criada para identificar, apoiar e multiplicar iniciativas de solidariedade em todo o país.
O Instituto terá 3 pilares principais, explicou Silvio. Educação, com bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade. Saúde, ampliando o acesso a tratamentos inovadores como o que salvou a vida da mãe de Luísa. E empreendedorismo social, apoiando pequenos negócios que tenham impacto positivo em suas comunidades. Luísa ouvia tudo, impressionada com a dimensão do projeto. Quando a apresentação terminou, Silvio virou-se para ela. Luísa, gostaria de convidá-la para ser a embaixadora oficial do Instituto. Você seria o rosto e o coração deste projeto. Emocionada, Luísa demorou alguns segundos para responder. Senhor Abravanel, é uma honra imensa, mas eu ainda estou estudando, fazendo estágio. Não sei se tenho experiência para um papel tão importante. Silvio sorriu. Justamente por isso, você é a pessoa perfeita, Luísa. Sua autenticidade é o que toca as pessoas. Não queremos alguém experiente em gestão. Queremos alguém que encarne os valores que o Instituto representa. Os empresários presentes manifestaram seu apoio ao projeto. Um deles, dono de uma grande rede de lojas de departamentos, anunciou que doaria 5 milhões de reais para o fundo inicial do Instituto. Outros seguiram o exemplo, comprometendo-se com doações significativas. Ao final da noite, o Instituto Efeito Luísa já contava com um fundo de mais de 30 milhões de reais e o compromisso de várias empresas de oferecerem estágios, bolsas de estudo e oportunidades de emprego para os beneficiários do programa. No caminho de volta para casa, Luísa tentava processar tudo o que havia acontecido. Roberto, o motorista, notou seu silêncio pensativo. Sabe, senhorita Luísa, comentou ele, trabalho com o senhor Abravanel há mais de 30 anos. Nunca o vi tão empolgado com um projeto como está com este instituto. É muita responsabilidade, confessou Luísa. Tudo começou com algo tão simples. Os maiores movimentos sempre começam com pequenos gestos, filosofou Roberto. O Brasil estava precisando disso, de um lembrete de que ainda somos um povo solidário. Ao chegar em casa, Luísa encontrou Dona Clélia ainda acordada, ansiosa para saber sobre a reunião. Contou tudo em detalhes, ainda tentando assimilar a magnitude do que estava acontecendo. Mãe, como isso foi acontecer? Eu só ajudei uma senhora no supermercado. Dona Clélia sorriu, com os olhos marejados. Filha, você sempre foi assim, desde pequena. Lembra quando dividia seu lanche com aquela menina na escola? Ou quando juntava suas economias para comprar remédio para o cachorro da Dona Zilda? A bondade sempre foi sua natureza. Mas agora tem um instituto com meu nome. É assustador. É assustador, mas também é uma bênção, respondeu Dona Clélia. Pense em quantas vidas serão transformadas. Pense nas mães que, como eu, terão uma nova chance graças aos tratamentos que o Instituto vai apoiar. Naquela noite, antes de dormir, Luísa recebeu uma última mensagem de Silvio Santos. Luísa, seu gesto no supermercado me fez lembrar por que comecei minha carreira. Não era pelo dinheiro ou pela fama, mas para fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por me ajudar a reencontrar esse propósito. 6 meses depois, o Instituto Efeito Luísa foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia que contou com a presença do presidente da República, ministros, empresários e artistas. O evento, transmitido ao vivo pela televisão, marcava o início formal de um movimento que já havia beneficiado milhares de pessoas em todo o Brasil. Luísa, agora formada em enfermagem e trabalhando no Hospital Albert Einstein, dividia seu tempo entre a profissão que amava e o papel de embaixadora do Instituto. Dona Clélia, em remissão completa do câncer, tornara-se voluntária no programa de acompanhamento de idosos em tratamento oncológico. Em seu discurso de inauguração, Silvio Santos, emocionado, resumiu o sentimento de todos. O efeito Luísa nos mostrou que a bondade é contagiosa, que pequenos gestos podem transformar vidas, e que o Brasil,
apesar de todos os seus problemas, ainda é um país com um coração enorme. Ao final da cerimônia, Luísa foi abordada por uma repórter. Luísa, o que você diria para as pessoas que estão assistindo e querem fazer a diferença, mas acham que não podem por não terem recursos? Luísa sorriu, lembrando-se do dia em que ajudou Dona Maria no supermercado, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria tantas vidas, incluindo a sua própria. Eu diria que não subestime o poder de um pequeno ato de bondade. Você nunca sabe quem está observando ou como aquele gesto pode se multiplicar. Comece com o que você tem, onde você está. O resto o Brasil faz acontecer. A entrevista foi ao ar naquela noite, encerrando o Jornal Nacional. Em milhões de lares brasileiros, pessoas assistiram à história de uma jovem comum que, com um simples gesto de solidariedade, havia desencadeado um movimento nacional de esperança e renovação. E em seu apartamento no Morumbi, Silvio Santos assistia ao jornal com um sorriso satisfeito, sabendo que havia ajudado a criar algo maior que ele mesmo, algo que continuaria transformando vidas muito tempo depois que as luzes de seu programa se apagassem. O efeito Luísa havia se tornado mais que um projeto social ou uma hashtag nas redes sociais. Era um lembrete de que, mesmo nos tempos mais difíceis, a bondade humana tinha o poder de transformar realidades e inspirar nações inteiras a redescobrirem o melhor de si mesmas. E tudo começou com uma jovem caixa de supermercado que, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, decidiu estender a mão a quem precisava ainda mais que ela. Amigos, se esta história de bondade e esperança tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo. Você também já presenciou ou recebeu um gesto de bondade que mudou sua vida? Conte nos comentários. Silvio Santos não apenas transformou a vida de Luísa, mas nos lembrou da grandeza do povo brasileiro. Sente saudades daqueles domingos mágicos com ele em nossas telas, trazendo alegria para nossas casas? O que este grande comunicador representa para você e sua família? Compartilhe suas memórias conosco e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que nos fazem acreditar que pequenos gestos podem transformar o mundo. O Brasil precisa de mais efeitos Luísa e juntos podemos fazer a diferença.